Olá, meus amigos, estamos aqui dando seguimento aos nossos tópicos, rigorosamente dentro do nosso programa. Eu queria falar para vocês hoje, nesse módulo 2 do nosso curso, sobre o conceito mecânico e o conceito funcional. É muito importante que nós, ortodontistas do terceiro milênio, saibamos interagir e conhecer bem esses conceitos. Porque no passado havia muitas dúvidas. Por exemplo, o profissional que trabalhava com ortodontia, ele não admitia nem a palavra ortopedia. E por sua vez, os ortopedistas tinham verdadeira ojeriza aos aparelhos ortodônticos fixos, multibanda, Edgewise, extrabucal, tudo que fosse mecânico, fazia força, era como se uma coisa assim que o pessoal não queria nem ouvir falar, né? Eu, por exemplo, uma vez viajei com um colega que eu era ortopedista junto como ele, e quando ele soube que eu estava fazendo ortodontia também, ele me olhou assim até com um desdém, falou: "O que? Você está colando bracket?" Desse jeito comigo. Eu falei: "Olha, eu faço diagnóstico, o que for melhor, mais indicado é o que eu vou fazer." Porque nós precisamos conhecer bem os dois conceitos, o mecânico e o funcional. E como a gente identifica esse conceito? Por que existe esse conceito? Para que serve esse conceito? É isso que nós vamos falar com vocês aqui. Para quando você for trabalhar num paciente, você vai saber quando você vai entrar com um aparelho funcional, quando você vai usar um aparelho ortodôntico que trabalha dentro de um conceito da biomecanoterapia. Quer dizer, você vai saber qual é o melhor momento de usar os dois conceitos. Eu sempre trabalhei com os dois juntos, nunca separados. Como disse o professor Moyers, nos Estados Unidos, o ideal é você trabalhar com os dois conceitos, eles não são antagônicos, ok? Mas vamos falar um pouquinho de um e um pouquinho de outro para vocês conhecê-los bem. Então nós temos dois conceitos, como eu falei para vocês, o conceito mecânico e o conceito funcional. E o paciente está no meio. Quer dizer, o paciente, quando chega no teu consultório, ele não chega e diz: "Olha, eu quero que o senhor use tal conceito, que o senhor só faça..." Não, ele vai, chega e apresenta-se para você tratar o problema dele. Você que vai ter que ter a sensibilidade de examinar, fazer um diagnóstico adequado e planejar adequadamente para obter os melhores resultados no menor espaço de tempo. Então você tem o conceito mecânico e o conceito funcional. Em primeiro lugar, o que seria um conceito? Quando você fala conceito, quando você vai conceituar uma coisa, você vai estabelecer o quê? Você vai estar dentro de uma filosofia de pensamento. Então, quando a gente segue um conceito, você segue a filosofia desse conceito. O que esse conceito prega, o que ele acha certo ou errado, o que ele destaca como eficiente, como indicado para fazer. Então essa maneira de pensar vai seguir aquele conceito, aquela filosofia. Ok? Então essa maneira de pensar vai estar atrelada a uma doutrina básica, a um pensamento que alguém criou lá atrás e padronizou métodos de você fazer aquilo ali. Então o conceito rigorosamente vai te posicionar dentro daquele pensamento, não vou dizer padrão, mas uma linha de pensamento que os profissionais vão seguir. Então vão seguir também essa maneira de pensar. Logo, isso vai determinar o quê? As premissas vão ser estipuladas, quer dizer, aquilo que você acha importante vão ser estipuladas, essas premissas, segundo o conceito que você segue. Né? Se você segue uma determinada linha, você vai seguir aquele conceito, você vai achar importante isso, aquilo, dentro daquela doutrina básica que você aprendeu. Lá no fim da linha, esse conceito vai determinar o seu comportamento, o que você vai fazer. Por exemplo, no passado, o conceito mecânico, seguindo as premissas de Tweed, de Kelvin Casey, de Martin Davey, né, eles achavam que em muitos casos tinha que fazer extração, porque eles seguiam basicamente um conceito mecânico. O conceito da mecanoterapia, de tirar dentes, alinhar, fechar espaço. Quer dizer, eles, quando iam analisar um caso, eles já vinham com essas premissas. E, por exemplo, quando eu coordenei só lá no IPENO, foram 15 turmas de especialistas, de especialização em ortodontia, e uma vez eu presenciei um fato, uma colega lá chegou a vibrar quando eu concordei que fosse feita a extração naquele caso. Ela vibrou como parecia ter marcado um gol, porque ela no íntimo dela, ela achava que
tinha que ser feita a extração, porque desde o início ela já estava pensando naquele caso com extração. Então, é muito importante que nós conheçamos bem os dois conceitos, que eles vão determinar o quê? Como nós vamos pensar e agir dentro de uma linha de pensamento. E isso vai determinar o nosso comportamento. Por exemplo, um ortodontista, ele tem um conceito, e a sua formação dele é bem mais calcada no conceito mecânico, porque ele vai aplicar uma força. Ele vai aplicar um momento de força, seja com aquele recurso que for, mas ele vai conseguir uma movimentação, ele vai tentar conseguir uma movimentação dentária baseado aplicando uma força num ponto específico do dente ou do arco que ele quer fazer. Ok? Então isso está calcado no conceito mecânico. O ortopedista funcional ele já não pensa muito em força, ou praticamente nem pensa em fazer uma força, ele quer trabalhar com estímulo funcional. Ele vai usar um aparelho que vai imitar o estímulo que a função natural faria. Onde que a língua tocaria aqui? A bochecha, a liberdade para a mandíbula, o toque das pistas, a justaposição do aparelho sem fazer pressão nenhuma. Ele vai trabalhar o quê? A mudança de postura, quer dizer, o pensamento dele é voltado para um conceito funcional, para ele explorar o máximo que uma função natural faria e colocar o mínimo de força possível ali naquele aparelho dele. Nós sabemos que a força é um estímulo também, mas é um estímulo de intensidade muito maior do que a intensidade do estímulo funcional. Então o pensamento, o ortodontista, ele tem a sua formação muito mais calcada na movimentação dentária por meio de uma aplicação de uma força. O ortopedista, por sua vez, ele pensa muito mais num aparelho, num recurso que imite os estímulos que a função natural faria. Então ele está muito mais para o conceito funcional. Então vamos dar um exemplo de conceito mecânico. Por exemplo, dentro da visão mecânica, eu tenho um estímulo mecânico, que é uma força, normalmente uma força, que também é um estímulo, né? Que o nosso cérebro não entende nada que não seja estímulo. Só pode ser estímulo que vai virar sinal nervoso, aí o cérebro entende. E aí você vai aplicar uma força, por exemplo, uma força muito acima de um limiar fisiológico. Então você está, mesmo que seja uma força leve, mas é uma força, e é um estímulo acima do estímulo, do limiar de excitação, vamos dizer assim, do estímulo funcional. Okay? Então, um exemplo, o que eu poderia falar mais para vocês? Esse conceito mecânico ele é originário da chamada escola vitalista. Antigamente, por exemplo, eles achavam que tudo era genético. A maloclusão era genética, a classe 2, a classe 3, o apinhamento ou não. Então não adiantava você tratar isso durante o crescimento, que é tudo genético, é o que vai acontecer mesmo. Então eles falavam, tem que esperar, é melhor não botar aparelho agora. Uma vez eu fui, isso na década de 80, eu fui muito criticado quando eu peguei uma criança aqui na escola de especialista de Guaratinguetá. Ela tinha 11 anos, 10 para 11 anos, eu coloquei um aparelho funcional e deu um resultado maravilhoso. Aí essa paciente foi ao Rio acompanhando o irmão dela que estava com o aparelho fixo e o colega ortodontista na época lá, que era uma pessoa assim que tinha um poder muito grande dentro da aeronáutica, da Força Aérea, que ele era praticamente o chefe do nosso quadro, ele falou, para que botou o aparelho nessa menina agora? Isso é besteira, isso é tudo genético, não adianta nada, o aparelho não vai resolver nada de crescimento. Mas eu tinha colocado um aparelho funcional. Para quê? Para otimizar os estímulos funcionais e ela desenvolver dentro do seu padrão genômico que ela tinha, mas com uma qualidade final no seu fenótipo. Né? Então o aparelho funcional você vai ajudar isso a acontecer. Já o estímulo mecânico você vai pensar numa força, porque ele seguia a escola vitalista. Né? Na visão dele, e ainda, não sei se ainda tem colegas que pensam assim, mas era melhor ter que esperar. Tudo era genético. Não adiantava você botar um aparelho durante a dentição mista, por exemplo. Né? Os fatores ambientes não ajudariam em nada para você corrigir, interceptar uma maloclusão, ok? Então, daí é desse grupo, desse conceito mecânico, é que vem essa famosa frase que muitos já ouviram, talvez já até falaram, tem que esperar. Na verdade, não tem que esperar nada, isso já caiu por terra há muito tempo. Há muitos anos que não se fala mais isso, você tem que tratar o mais cedo possível. Eu nem gosto dessa palavra tratamento precoce, é o tratamento oportuno, mais oportuno possível.
Você pegar, se possível, uma criança aos 3 anos e 8 meses, 4 anos, 5 anos, e já corrigir um problema que tem lá que vai ser transferido para as dentições futuras. Porque isso, assim, é você fazer uma ortopedia, um tratamento infantil, o mais adequado possível. Nunca essa frase tem que esperar. Você pode ajudar a função e ter melhores resultados lá no final. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de um estímulo mecânico que vai separar a maxila, vai disjuntar a maxila. Isso é um disjuntor. Então, a função jamais faria isso. É um aparelho mecânico, é um estímulo mecânico. Evidentemente, do conceito mecânico. Então, você tem aqui um estímulo, como nós estamos vendo aqui, vai haver uma separação das duas hemimaxila. Houve uma disjunção, chamado disjuntor. Pode ser um disjuntor de Hirax, de Haas, de Hove, vários outros disjuntores, o McNamara modificado, por exemplo, né? Então você tem uma ação mecânica e você separa as duas hemimaxilas, ok? Então isso é um estímulo mecânico muito além do funcional e normalmente quando a gente pensa em fazer uma disjunção eu estou trabalhando com o conceito mecânico. Aqui, por exemplo, um caso que nós fizemos em 1993, há quase 20 anos atrás, né? 20 não. 93, não, 30 anos atrás, né? Já estou perdendo até a minha conta aqui. Um paciente tinha uma respiração muito ruim, tinha muita secreção, tinha bronquite, rinite. Era um paciente que vivia no ambulatório médico. Aí a mãe dele levou ele para mim e falei, não, vamos melhorar a respiração desse menino o mais rapidamente possível. Então nós entramos naquela época com um disjuntor de Haas e fizemos uma disjunção, quer dizer, uma cirurgia sem sangramento externo. Nós abrimos a maxila dele, vocês podem ver aqui na foto inferior, a sutura palatina, né, sendo rompida, houve um ganho respiratório, aumentando a base do nariz, então melhorou bastante a respiração do garoto. Nós colocamos esse aparelho inicialmente para melhorar a respiração dele. Depois nós fizemos vários outros, né, seguimos outros tratamentos, mas aí já era com outros objetivos. O objetivo inicial desse disjuntor foi melhorar a respiração dele. Então, nós usamos um aparelho mecânico para um objetivo funcional. Então, aqui esse é um exemplo de um aparelho calcado no conceito mecânico, ok? Houve ali uma força, uma função jamais faria isso aí. Eu tenho aqui, por exemplo, quando eu faço uma pressão no dente, eu vou inclinar esse dente. Então, eu vou ter, por exemplo, reabsorção óssea nessa região e vou ter a posição óssea na outra. Então, eu estou fazendo uma força, um estímulo mecânico ali, né? A função não faria isso aí, mas se tiver indicado, eu vou fazer com o meu aparelho ortodôntico, que no caso vai fazer nessas áreas que eu fui tensionado ali, que o periodonto foi tensionado, vai formar osso. Aqui, por exemplo, ó, nesse caso, vai haver reabsorção óssea nessa mesial e na distal aqui. E no segundo segmento, nós vamos ter o quê? Zonas de aposição óssea ali devido à pressão que eu fiz. Então vai romper vaso, é uma força bem, um estímulo bem acima do limiar fisiológico, então é um estímulo mecânico. Então o conceito mecânico nós usamos nos aparelhos ortodônticos, né? Eu posso usar um estímulo mecânico no aparelho ortopédico? Posso sim. Uma mola, por exemplo, pode fazer uma pressão sempre leve, mas é uma pressão e eu vou também conseguir uma movimentação num aparelho ortodôntico, que é o mais comum, é um estímulo mecânico. E também num aparelho removível, um aparelho ortopédico, eu posso colocar um acessório que me ajude a acelerar uma posição, a mudar a posição de um dente. Então esse é um exemplo, um aparelho totalmente fixo, né? No arco superior, com conjugação, quer dizer, eles estão unidos com um dispositivo para colocar um elástico, como vocês estão vendo aqui, e é um exemplo do aparelho fixo, um conceito mecânico. Eu vou conseguir movimentações que a função não faria. Isso não quer dizer que esteja errado, muito pelo contrário, nós vamos ver as indicações, o que está realmente indicado para esse ou para aquele caso. Mais um exemplo de aparelho mecânico, né, do conceito mecânico, o arco base de Ricketts. Com esse aparelho eu posso fazer intrusão dos incisivos superiores, eu posso fazer extrusão do molar, eu posso vestibularizar o superior, posso lingualizar, controle vertical, quer dizer, eu tenho muitas possibilidades biomecânicas, né? Mas sempre trabalhando com uma força, quer dizer, com estímulo mecânico muito acima do limiar funcional. Outro exemplo de um aparelho também mecânico é o chamado quadrihélice. Esse quadrihélice ele funciona como se fosse uma mola interna na boca.
Eu posso fazer expansão, corrigir giro do molar, posso dar torque nos molares por meio das bandas, mas sempre assim, eu vou obter um movimento porque eu imprimi um momento de força ali, dentro do conceito mecânico. Ok? Posso usar o microparafuso, os parafusos como ancoragem, né? Ancoragem esquelética, tá? Mais um exemplo do aparelho, do conceito mecânico. Eu penso mecanicamente e vou buscar esses resultados. Agora vamos falar um pouquinho do conceito funcional. Conceito funcional já é uma visão bastante diferente. Nós vamos buscar, ele é originado da escola mecanicista, onde eles começaram a valorizar o quanto a função do órgão poderia ajudá-lo no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Quer dizer, a função ajudaria a criar o órgão. Isso é um preceito de um autor chamado Claude Bernard. Ok? A função cria o órgão. Esse conceito foi bastante difundido. Claude Bernard, a função cria o órgão, como o professor Planas citou no seu trabalho. Então o conceito mecânico, o conceito funcional, ele passou a valorizar a filosofia funcional. O professor Moyers, uma vez perguntaram ao professor Moyers nos Estados Unidos, qual seria o conceito melhor? O professor, qual que é melhor, o conceito mecânico ou o conceito funcional? Ele disse, o melhor é o ortodontista usar os dois, porque eles não são conceitos antagônicos, assim, eles se completam. E é dentro dessa linha que nós trabalhamos aí há quase 40 anos, um tratamento híbrido, onde a gente usa muitas vezes aparelhos mecânicos, biomecânicos, sempre buscando um estímulo leve, mas unindo ao conceito funcional também, né? Então a função passa a ser valorizada e a gente começa a entender que o fenótipo final é resultado dos nossos genomas, dos fatores genossômicos, mais os fatores do meio ambiente, né, que o professor Pedro Planas chamou de fatores paratípicos, ou também chamados de fatores epigenéticos. Os fatores genéticos, mas os não genéticos são os epigenéticos. Então, esse fenótipo final vai depender o quê? De você otimizar a harmonia e o equilíbrio funcional desse órgão. Então, nós vamos usar aparelhos que vai imitar os estímulos da mastigação, da respiração fisiológica, da deglutição, da fonação. Quer dizer, você vai buscar aparelhos que vão trabalhar aliado aos estímulos funcionais. Ele vai imitar o que a função faria ali. Então nós vamos, por exemplo, quando você quer trabalhar o plano oclusal com as pistas indiretas do professor Pedro Planas, você simula um plano oclusal em resina para modificar o plano oclusal do paciente, ok? Então tá aí. O estímulo aí passa a ser um estímulo funcional, quer dizer, propiciado, imitando o estímulo que a função faria. A função fisiológica, o que ela faz? Ela descarrega estímulos no organismo e o organismo vai responder a esses estímulos com o quê? Com uma resposta de crescimento e desenvolvimento. Então o nosso aparelho vai procurar desencadear no organismo os estímulos semelhantes ao que a função faria. Então, o colega que trabalha bem com o conceito funcional, ele vai pensar sempre na linha, quer dizer, o comportamento dele vai estar voltado para o conceito funcional, para as premissas que os pensadores iniciais que valorizaram a função tiveram. Ele vai fazer menos extração, ele vai ser menos invasivo, ele vai fazer menos strip, menos desgaste interproximal, ele vai sempre pensar a favor da biologia. Okay? Então, o que o aparelho funcional faz em síntese? Imita os estímulos que a função faria. Com isso, você vai propiciar um desenvolvimento melhor, mais harmonioso dos maxilares, principalmente num paciente em crescimento. Em vez de entrar, por exemplo, com um aparelho mecânico, imprimindo um momento de força, a gente, sempre que possível, sempre que o diagnóstico indicar, a gente pode usar um aparelho funcional. Aqui eu tenho um exemplo de um aparelho funcional que foi muito usado na década de 80 e 90, seriam os modeladores elásticos do professor Binler, o Binler A, que é esse aí que vocês estão vendo. Tem o Binler A, o Binler B e o Binler C, que nós usamos bastante, tivemos uma casuística enorme desse aparelho. Hoje a gente usa, ele praticamente nem usa mais, que tem outras boas opções, né? E a gente está sempre buscando aquele aparelho que se adapta melhor àquele caso, naquele paciente, naquele momento do tratamento, ok?
Então, nós temos aquele na boca, ele funciona como uma mola, né? Uma mola dentro da boca, ele tem os movimentos mandibulares que você faria naturalmente, você vai fazer com o aparelho, e ele vai ter uma diagonal motor ali que vai promover um desenvolvimento transversal do arco superior e do arco inferior, vai corrigir o apinhamento, vai combater, vai melhorar, reeducar a posição da língua, vai corrigir a declusão atípica, a respiração bucal, ele faz uma série de coisas ao mesmo tempo, num único aparelho. Um aparelho espetacular que nós usamos durante muito tempo, e nós vamos, durante o curso aqui, eu vou mostrar vários casos desse aparelho que nós usamos, praticamente só ele, durante o curso, o paciente, o tratamento todo, vocês vão ter oportunidade de ver aqui. Então, um exemplo de um aparelho funcional. Por quê? É um aparelho dos colegas mais ligados ao conceito funcional. Ele imita o que a função faria. Aqui nós temos um caso de uma classe 2, por exemplo, paciente da dentição mista, respirador bucal, ausência de vedamento labial, mandíbula em retroposição. O que nós fazemos? O que nós podemos fazer? Em vez de entrar com o aparelho fixo aqui, poderia sim, mas eu estou priorizando o quê? O desenvolvimento mandibular. Então, o profissional que está imbricado também no conceito funcional, ele vai pensar o seguinte, eu tenho que promover, ajudar esse desenvolvimento dessa mandíbula, que é muito importante, inclusive no futuro da vida dessa criança, né? Aí entramos com um ativador de Clampett, né? Que é digamos, é uma mistura do ativador de Anderson com Bionator de Balters, e bastante usado o ativador de Clampett pela facilidade de construção, facilidade, é um aparelho que não quebra, facilidade de uso do paciente, né? É um aparelho para ele usar mais à noite para dormir, com resultados excepcionais, e com pouco tempo essa classe 2 está assim, ó. Ah, Célio, mas ainda está uma linha média desviada. Tá, mas a minha preocupação agora não é a posição dentária, eu estou promovendo o que? Respiração, desenvolvimento mandibular, crescimento de mandíbula, remodelação da maxila, né? O toque na incisiva ali anterior, quer dizer, o limite, tudo está sendo o sistema estomatognático está sendo desenvolvido segundo as leis da biologia craniofacial, e o aparelho está ajudando simplesmente a se autoajustar ali. Um aparelho de baixo custo, fácil de você conduzir na clínica, né? De você trabalhar na sua clínica, e você vai ver o paciente a cada 40, 50 dias, você não precisa ver ele sempre, né? Você vai fazendo só alguns ajustes, quando for o caso você troca o aparelho, uma despesa laboratorial baixa, e você, além de tudo, você ainda ganha um bom dinheiro com esse aparelho e com um tratamento espetacular, simples dentro do conceito funcional. Aqui nós temos um aparelho exatamente calcado no conceito funcional, que já seria um SN3 modificado, por exemplo, com o escudo labial de Franca anterior. Como eu disse, os SN são sistemas integrados que a professora Vilma Simões começou a desenvolver na década de 90. Foi quando ela começou a mostrar, publicar isso, mostrar em eventos, em congressos, né? Então, são aparelhos que imitam o que a função faria, trabalhando, por exemplo, com a excitação neural direcionada para o lábio inferior, buscando o quê? Que o paciente consiga um melhor vedamento labial passivo. Assim, ele vai respirar bem pelo nariz, vai desenvolver a matriz oronasofaringiana, naturalmente, como a biologia craniofacial determina, ok? Aqui nós temos um caso de uma menina que eu tratei somente com SN3, e foi um caso interessante, porque ela tinha uma mordida aberta anterior, muito por interposição lingual, não? Ela não tinha rotação de mandíbula, ela não tinha um excesso vertical, mas tinha uma interposição lingual muito forte, né? Então nós trabalhamos com esse aparelho que eu falei, o SN3, aqui eu já tenho uma foto que a mordida já tinha fechado bastante, né? E foi fechando rapidamente, sem nenhum agente mecânico propriamente dito, apenas o aparelho. Fizemos a expansão transversal, suave a expansão por presença, como fala o professor Pedro Planas, e reeducando a postura de língua. Usamos acho que 2 ou 3 aparelhos, trocando para ficar cada vez mais bem ajustado. Em pouco tempo eu estava com essa mordida fechada, ela foi fazendo as trocas, né? E houve um ganho assim, um resultado maravilhoso no desenvolvimento dela, melhorou a respiração, melhorou o sono, melhorou no colégio, inclusive, que ela era uma respiradora bucal crônica, né? Ela não tinha condição de ter vedamento labial passivo. Então, trabalhamos basicamente nela só com o conceito funcional, ok? Tá aí o caso o antes e o depois,
Eu só estou apresentando esse caso, futuramente nós vamos ver esses e muitos outros casos. Nós temos um acúmulo aí de quase 40 anos trabalhando com esses aparelhos, desde a década de 80, né? E nós vamos ver os casos mais completos. Aqui eu estou só mostrando um exemplo do que seja um aparelho, do que seja a aplicação do conceito funcional. Está aí o rostinho dela antes e depois, né? Mudou, a garota mudou tudo na vida dela, passou a dormir melhor, respirar melhor, mastigar melhor, teve melhores relacionamentos na escola, que antes ela até assustava algumas crianças quando ela dava um sorriso, por exemplo. Isso é coisa que a mãe dela me relatou. Finalizamos esse trabalho de hoje, onde eu quis explicar para vocês que existem dois conceitos, né? Dr. Moyers destacou isso bastante nos Estados Unidos, no seu trabalho, acho que talvez um dos seus últimos livros, que foi em 1993, 94, não me lembro agora, quando ele disse que afirmou que havia dois conceitos claramente, inicialmente distintos, mas que nós devíamos trabalhar com os dois. Dois pensamentos filosóficos que determinavam comportamentos diferentes. O conceito mecânico e o conceito funcional. Tá? O conceito mecânico é aquele profissional que vai estar sempre pensando do lado do imediatismo, da visão mais estática e menos dinâmica. Ele não olha muito para a biologia crâniofacial, e sim do movimento que ele quer fazer aplicando uma força. E, evidentemente, todos os seus procedimentos vão seguir essa linha de pensamento. Conceito funcional, já aquele profissional que é calcado na sua formação, né, do conceito funcional, sua formação foi baseada no conceito funcional, onde ele pensa também no lado neuromuscular, onde ele pensa no desenvolvimento do órgão e, sobretudo, no equilíbrio funcional do sistema. Qual que é melhor, o conceito mecânico ou o conceito funcional? Não existe melhor, os dois são ótimos, depende do momento e como você vai utilizá-los. Isso é o seu diagnóstico que vai dizer. Ok? Então, fica aqui o meu beijo no coração a todos e até a nossa próxima aula.